Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo pregador Rofferson Lisboa. Eu quero trazer uma reflexão que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, aonde diz assim: Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Meus amados, o apóstolo Paulo aqui ele está falando a respeito da conduta, do bom testemunho do cristão. Ele fala também que todas as coisas lhe parecem lícitas, mas nem tudo lhe convém. Ele fala também que nós, cristãos, nós devemos em tudo glorificar o nome de Deus, fazer com que o nome de Deus seja glorificado em tudo em nossa vida. E aqui ele também nos diz que nós devemos seguir o exemplo dele, que também segue o exemplo de Cristo Jesus. E refletindo um pouquinho sobre esse texto, me veio em mente alguns pensamentos, até mesmo do nosso comportamento e do nosso caráter como cristão. Por exemplo, será que se o mundo agisse exatamente como nós estamos agindo, o mundo seria um lugar melhor? Ou, por exemplo, se nós podemos transformar o mundo através do nosso exemplo? E quando se fala de caráter, qual que é o melhor método de ensino? Será que é o discurso ou será que é o próprio exemplo? Será que bons costumes e boas maneiras é algo esperado exclusivamente de alguém religioso? E como explicar o fato de muitas vezes alguém que não é crente dar um testemunho melhor do que muitas pessoas que professam sua fé? De fato é que todos nós devemos individualmente e um dia teremos que prestar contas a Deus. E que nós devemos de forma individual buscar ter uma comunhão com Ele. Muitas pessoas não têm acesso à palavra de Deus. E nós somos justamente a Bíblia com que o mundo lê. Muitas pessoas só vão ter acesso a Jesus através do meu e do seu testemunho. É por isso que nós devemos em tudo glorificar o nome de Deus, porque assim as pessoas se aproximarão dele através de nós. Aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, a presença de Deus tem que ser sentida e o nome dele tem que ser glorificado. Conta-se uma história de que certa vez um missionário ele foi enviado para um lugar muito distante para falar de Jesus e lá não havia igrejas, lá não havia ninguém que havia evangelizado aquele lugar. Enquanto ele falava com aquelas pessoas a respeito de Jesus, algumas pessoas indagaram a ele e conversaram: olha, esse homem já passou por aqui, ele já esteve aqui pela nossa região, pela nossa redondeza. E claro, o missionário ficou bastante abismado com aquilo e ficou pensativo quanto ao assunto. Mas de fato é que provavelmente alguém transformado pelo Evangelho, alguém passou por aquele lugar e fez com que através do seu testemunho o nome de Jesus fosse glorificado e com que as pessoas vissem Jesus através da vida e do testemunho dele. É justamente isso com que Deus quer com que nós façamos. Nós glorifiquemos o nome dele em tudo. Que Deus o abençoe, meus amados irmãos. Que possamos, assim como Paulo, ser exatamente como Cristo. Caminhar o mesmo caminho a qual Cristo andou, tendo as atitudes com que Jesus tinha. Eu sempre recomendo uma frase, uma indagação para se fazer. Em tudo que você for fazer, se pergunte antes se Jesus faria. Se você sentiu paz e você acha que Jesus faria, então faça. Se pinta ou dúvida, não faça. Glorifique o nome de Deus, porque o mundo, toda a criação, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.